seja muito bem-vindo. Eu sou Estela Pavão Eu sou a Larissa Maniz. e juntas nós somos o Café com Mães. Ah, meu Deus, meu coração vai sair pela boca hoje. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, que é a Paula. E já quero agradecer, né, Estelinha, por ela estar aqui com a gente, muito feliz. E gostaria que a Paula se apresentasse, né? Volta, porque não é Paula, é a Ana, né? Se quiser continuar, pode continuar, não tem problema. Não, ela fez questão de falar que era a Ana. Mas então, acontece Deus que do durante céu. muito tempo a Ana fazia questão de ser a Paula, mas agora a vida mudou de novo. A vida mudou. Então a Paula voltou a ser a Ana e tá tudo certo. Boa! Então tá bom. Então aproveita, Ana, e conta pra gente toda essa história. Tá bom, vou contar. Eu acho que primeiramente é um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho muito carinho, né? É muito bom. Eu tinha certeza que quando eu recebi esse convite seria um papo muito leve, muito alegre, muito fluido, né? E com certeza já dá para sentir que vai ser mesmo. Bom, me apresentando um pouquinho, hoje eu sou terapeuta, eu trabalho com várias terapias complementares, né? Mas vocês querem que eu conte um pouquinho da minha história? Porque Claro! as pessoas conheçam, falando um pouquinho aí sobre toda a minha jornada de autoconhecimento, né? Voltando aí alguns anos atrás, a minha jornada de autoconhecimento começou com a perda do meu pai. Eu perdi meu pai em 2013. E a gente, na verdade, a gente nunca está preparado, né, para perder alguém, algum ente querido. E a grande questão é o lado emocional, né? O quanto a gente não fica abalado emocionalmente quando uma situação sai fora do controle e aí você é tomado por uma surpresa, né? Meu pai foi diagnosticado com um tumor cerebral. Ele, logo depois do diagnóstico dele, ele viveu mais ou menos, acho que uns 5 meses até a partida dele. E foi um processo muito difícil para mim. Eu acho que eu fiquei, assim, absorvendo a informação mais ou menos um ano, chorando muito, sabe? Totalmente descontrolada emocionalmente. Até que um dia eu falei assim, não, mas eu não tem mais jeito, né? Eu preciso seguir em frente, eu tenho a minha família, tenho meu marido, tenho minha filha, tenho minha mãe, meu irmão. Eu não quero mais sentir esse descontrole. Até que veio como se fosse uma voz, né, na minha cabeça e falou assim, vai fazer uma aula de yoga. E aí no mesmo dia eu pesquisei, eu achei uma escola que ficava a 1 quilômetro da minha casa e fui fazer essa aula. Quando eu cheguei na aula, e aí o professor fez a abertura da aula, ele pediu, né, coloca a palma das mãos, vem no centro do peito, fecha os olhos, faça uma inspiração. A hora que eu fechei os olhos, eu percebi que eu me conectei comigo. E aí eu percebi que era aquele lugar que eu tinha que estar. E foi muito gostoso porque desde aquele dia eu pratiquei durante 4 meses, então é um processo longo, né? Tudo que tem a ver com o nosso equilíbrio emocional, com o nosso desenvolvimento, não é de um dia para o outro, né? Requer todo um processo, todo um período, né? E foram 4 meses de aula e assim, um bem-estar enorme. Desde a primeira aula. E esse bem-estar reverberou de uma maneira tão forte e tão intensa que eu senti a necessidade de expandir e trazer esse conhecimento para outras pessoas. Tanto que 1 ano depois eu decidi ir fazer um curso de formação de yoga. E na ocasião, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Então eu fiz o curso de formação, comecei a dar aula de yoga. Mas mesmo assim continuei trabalhando, tanto que eu dava aulas aos sábados e trabalhava durante a semana. E eu trabalhava no mercado financeiro, um dos grandes bancos aí, um dos mais famosos, e na área comercial, aquela loucura, enfim, então o yoga ele trazia o outro contraponto, né, que era o ponto de equilíbrio. E depois disso eu comecei a despertar para outras terapias complementares, porque depois que você é mordido aí pelo bichinho do autoconhecimento, você fica em busca de mais, né? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Você começa a perceber
que a vida não é só aquele padrão, né, que foi instituído pra gente, né, que tem que acordar, sair para trabalhar, voltar, e aí curte o final de semana e depois segunda-feira de novo fica todo mundo chateado, triste, enfim. Então eu comecei a fazer outras terapias, né, comecei a me aprofundar no Reiki, comecei a me conectar mais comigo, né, fazia muita meditação, porque o yoga, diferente do que muitas pessoas pensam, não é só um exercício uma prática de exercício físico, ele nada mais do que prepara o nosso corpo para a meditação. Então, todas aquelas posturas é uma forma de te preparar para a meditação e é uma forma de meditar também, porque a partir do momento que você está conectado com a sua respiração, está fazendo aquela postura, você está centrado em você, né? Aí depois passaram-se mais ou menos uns 6 anos, mami descobriu que também estava com câncer. Eu falei, meu Deus do céu, socorro. De novo, né? Será que vai acontecer tudo de novo? E aconteceu. Foram mais ou menos uns 6 meses até a partida dela. Foi difícil, bem difícil, porque eu nunca imaginei que eu fosse perder meu pai e minha mãe na faixa dos 30 anos, né? E pela mesma doença, com os mesmos processos, né? Os dois, assim, muito rápidos, muito novos. Meu pai tinha 58 anos, minha mãe tinha 60 anos. Mas, de novo, né? Eu tinha minha família, tinha minha filha, tinha toda uma estrutura ali para seguir, mas por mais que tenha sido difícil, porque minha mãe partiu em 2019, então é super recente, né? Completou 1 ano, tá para 1 ano e meio, né? Eu vejo que todo o meu processo de autoconhecimento me auxiliou no meu bem-estar, porque eu já tinha mais, né, noção. A grande questão, assim, era lidar com o luto, né, com a perda. Sim. Mas eu já tinha um nível de conhecimento emocional mais alto para poder lidar. Tanto que, assim, são escolhas diárias, né? A gente, independente da situação que a gente vivencie, né? Seja de luto ou qualquer fase difícil na nossa vida, a gente tem escolhas, né? Ou a gente escolhe se afundar, ou a gente escolhe aproveitar aquela situação e se elevar. Depois de ter ficado quase 2 meses de depressão, depois que ela partiu, eu escolhi me elevar, né? A empresa na qual eu trabalhei não aceitou muito bem o fato de eu estar afastada, né? Por 2 meses, por mais que eu estivesse vivenciando aí todo aquele processo, eu fui desligada logo que eu voltei de licença, ou seja, minha mãe fazia meses que ela tinha partido, eu não tinha minha mãe e também tinha perdido meu emprego. E como eu já tinha todo esse toque, né, todo esse chamado, né, para a parte de terapias, eu falei, essa é a hora. Eu vejo que o quanto é importante as pessoas terem conhecimento a respeito das suas emoções, de como o seu corpo funciona, que nós não somos só seres físicos, mas energéticos também, e o quanto, de repente, a minha mãe e meu pai, caso eles soubessem disso, será que, de repente, a gente não poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Será que não existia algum sentimento que estava tão enraizado ali que, de certa forma, se instalou no corpo, né? E acabou gerando a doença? Porque se você for pensar, nós, seres humanos, nós somos praticamente água, né? E tudo aquilo que a gente sente fica registrado nas nossas células. Eu até me lembro muito daquele experimento que um cientista, acho que japonês, se não me engano, acho que é Matsui, se não me engano, ele fez com a água, de fazer aquele experimento de verbalizar palavras positivas, de amor, e depois ele olhou no microscópio a forma que a água se comportou, ela formou cristais, né? Diferente de quando você verbaliza palavras e sentimentos difíceis, aquilo fica registrado de forma desordenada, né? Então, o quanto a gente não é responsável por tudo que a gente pensa, que a gente sente, isso fica inserido no nosso corpo, né? Então, esse chamado veio muito forte, e desde então eu tenho trabalhado aí como terapeuta, trabalhando com várias técnicas. Quer fazer uma pergunta?
Ô, Paula, ai, vai ser difícil voltar a te chamar de Ana. Ana, Pode chamar, não tem problema. É meu é, nome. Paula, eu queria te perguntar assim, né? Na verdade, não é nem perguntar, é mais o nosso trabalho é sempre voltado para um bate-papo mesmo, né? Você estava falando dessa coisa toda da mudança que você foi obrigada a fazer, né? A vida te obrigou a fazer mudanças, né? Não tinha muita escolha nesse sentido. E a gente sabe que a maior dificuldade do ser humano está em acolher as mudanças, né? Mas a nossa capacidade para isso é tamanha que mesmo diante da dor, que é uma dor assim incalculável, perder mãe, pai, filho, né? Filho, então é absurdo. Mas você conseguiu fazer isso. Óbvio, você já falou da depressão, você teve depressão, mas existe uma vontade de viver, né? E se não é só pelo mundo que te cerca, teu marido, sua filha, mas é você mesma, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto, unindo, assim, o que você usou? Como que você... Que técnica, de que maneira, de que forma, sabe? Assim, porque eu tive depressão, então o que eu usei, já contei, né? Como eu fiz, como aconteceu e como... Então, assim, cada um encontra um meio, né? Sim. Queria que você ajudasse. E antes até de você começar, só me responde uma dúvida rapidinho. Quantos anos você tem, Paula? Eu tenho 38. Nossa, porque olha, quantidade de coisas que essa mulher já fez, meu Deus, eu tô aqui pensando, eu falei, meu Deus, ela mudou uma vida, ela, né, muito nova. Mas tá bom, pode responder, só uma dúvida, porque olha... É importante, e eu acho que essa resposta que ela pode trazer pode ajudar muita gente, porque ninguém vai poder falar para ela, você não viveu, você não sabe do que você está falando, ela sabe do que ela está falando, né? É que normalmente as pessoas que resistem, que ficam ali na zona de conforto, no quentinho, né, da merda, vamos dizer assim, né? Gostosinho. E fica ali, não quer sair dali, né? Então, assim, com essa história, com toda essa vivência, eu acho que pode agregar muito para muita gente. Sim. Na verdade, assim, eu fui, como você disse, né? Eu fui movida, né? Fui meio que obrigada a me reinventar. Mas eu acho que chega um momento que a gente tá sofrendo tanto que chega uma hora que parece que você bate aquele pé no chão, assim, e fala assim, eu não quero mais sentir isso, eu não preciso mais disso, né? O quanto a gente... Você acha que esse é o ponto? É a hora que é o ápice da dor, né? Eu acho. Isso. Porque, assim, eu percebo que isso aconteceu quando eu perdi meu pai, e eu sofri um ano chorando, não parava de chorar, até que uma hora eu falei assim, eu não quero mais sentir isso, não tem mais jeito, eu não consigo trazer ele de volta, o que eu posso fazer é honrá-lo, né, agradecer por ter vivido os melhores 32 anos da minha vida com um pai incrível, maravilhoso, e que me ensinou muita coisa, né, então, porque no final das contas a gente sabe que é só aquilo que a gente sente, é nós com nós, né, por mais que, né, aquilo, para mim, né, falando especificamente do processo de luto, é o apego que a gente tem, né? E a gente, nós seres humanos, a gente tem muito apego às coisas, né? Coisas, pessoas, né? E a gente não quer desapegar. A gente quer continuar vivenciando as situações com aquela pessoa, quer continuar compartilhando. E é óbvio que é todo um processo, não é do dia para a noite. Mas acho que chega uma hora, assim, que você dá aquele grito, assim, interno e fala, chega, não quero mais sentir isso, eu mereço mais, sabe? Que eu acho que é muito relacionado com o amor próprio, né? Porque falando da minha perda recente, que foi da minha mãe, eu tava com depressão, eu tava com uma dor no estômago gigantesca, porque assim, o estômago tá relacionado com tudo que a gente processa, né? A gente recebe as informações, porque a gente digere não só os nossos alimentos, a gente digere também as informações que vêm, as emoções, tudo. Sim. E meu estômago estava doendo muito. E aí, como eu já tinha um pouco mais de conhecimento, né, eu fiz exame médico, no médico, fui no gastro,
fiz endoscopia, até que chegou um ponto, o médico falou assim, olha, você é uma pessoa relativamente magra, você deve estar com refluxo e tá com uma queimação, o seu caso é caso cirúrgico. Ah, mas eu olhei para o médico e falei, o quê? Cirúrgico? Imagina. Eu passei por um estresse emocional muito forte, muito intenso, não tem nada a ver com o meu lado emocional, não tem, você vai ter que fazer cirurgia. Aí eu saí lá do médico e eu falei, não vou fazer cirurgia coisa nenhuma, porque eu sei que o meu problema é emocional, né? Eu preciso cuidar do meu lado Precisa me emocional. curar por dentro, né? E aí, assim, de novo, né, aquela voz na minha orelha. Procura uma terapeuta de Ayurveda. O Ayurveda, ele olha, né, o ser humano de forma integral, tanto físico quanto energético. E aí eu me descobri mais ainda. Eu me descobri, assim, como que porque assim, o Ayurveda, ele olha, né, a pessoa, enfim, ele tem várias formas de identificar que nós somos compostos pelos 5 elementos, e tem alguns elementos que ficam desequilibrados, né, como, por exemplo, o ar, o fogo, e eu tava com tudo muito desequilibrado, então ela me trouxe uma alimentação, alguns autocuidados que me fizeram me conectar mais comigo, desde fazer uma massagem com um óleo específico na parte da manhã, né, até eu fazer uma massagem, enfim, então foi um momento de introspecção para mim, sabe? Eu me cuidei muito, foi um período acho que de uns 3 meses, de uma forma totalmente saudável, e assim, é como se eu tivesse tirado aquela dor que eu sentia no meu estômago assim com a mão. Nunca mais eu tomei remédio, nunca mais eu senti dor, porque estava realmente relacionado com o lado emocional, né? Quando a gente tem uma conexão maior com nós mesmos, a gente sabe qual que é a questão. A gente sabe para que lado que a gente precisa olhar, né? Eu gosto muito de dizer que assim, a gente tem todas as respostas, a gente busca as respostas fora, mas todas as respostas estão dentro da gente, né? E para mim, todo esse processo, assim, foi evidenciando toda essa questão, né? Tá tudo dentro de você. Você sabe, a gente sabe do que o nosso corpo precisa. A gente, até desde quando a gente está desidratado e precisa tomar uma água, né? Ou até de um alimento que você precisa comer porque você sabe que seu corpo está precisando. Isso é de forma inconsciente até, né? Mas para isso a gente precisa estar conectado com a gente, né? É isso que eu ia falar. A gente precisa ter um amor, um pouquinho, pelo menos, de amor pela gente para poder enxergar todas essas coisas. Sim. Então, quem está muito distante de si, que não consegue ver a divindade em si, a luz em si, tem mais dificuldade de perceber isso, né? Vai olhar para isso como culpa, como, enfim, esses sentimentos que a gente é sempre direcionado a ter, né? Então, olhar para a gente com amor e com, né? Nem sempre é fácil. Eu percebo assim que a maioria das pessoas estão muito acostumadas a viver de forma automática, né? Às vezes isso mesmo. nem sabe o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, não se conecta às vezes com a dor, porque a dor é uma forma de chamar atenção para alguma coisa que não tá legal, né? Nosso corpo é muito inteligente, se ele tá ali, né, dando o alerta, ele tá pedindo atenção para você olhar. No meu caso, meu estômago estava dando um alerta, falando, você não está conseguindo processar as informações, né? Você precisa cuidar de você. E foi o que eu fiz. E aí, desde então, assim, eu percebi que eu melhorei muito, muito. Não vou falar que ainda estou num processo de cura, né? Que faz 1 ano só que minha mãe partiu, mas assim, eu vejo que comparado com as 2 experiências que eu tive, que foi a primeira, no qual eu não tinha autoconhecimento, foi muito difícil, agora tá sendo um pouco mais fácil, apesar da dor, enfim, eu acho que nada justifica, né? E são dores diferentes, né? A conexão que a gente tem com o pai é diferente da conexão que tem com a mãe. Mas, assim, uma das coisas que eu sempre falo, e ela adora ouvir, eu falo para Maria Fernanda, eu falo, você é minha força, você é minha conexão, Maria Fernanda é minha filha, né? Falou, eu não tenho mais a minha mãe e meu pai, mas eu tenho você, né? Por você, né? Imagina,
como que eu poderia cuidar da minha filha? Quando meu pai faleceu, minha filha tinha 8 anos, era super pequena. Hoje ela já tá mais mocinha, enfim, mas são cuidados diferentes, né, que tem. Hoje ela tem 16 anos, mas ela requer mais atenção, mais proximidade por conta das coisas que ela vivencia de adolescência, mas assim, ela é o meu ponto central. É o amor de mãe, né? Inigualável. Não tem mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falou, tal, a gente tem, né, os nossos desafios, enfim, eu também tenho. A gente estava conversando de algumas coisas e aí ela falou assim, ainda você que tem um filho e é sozinha, assim, né, não tem um marido, não tem, né, então deve ser mais ainda. E eu parei para pensar nisso que você acabou de falar, Paula. Eu falei para ela, eu acho que pelo contrário, porque por eu ter essa situação, a minha motivação em acelerar o meu autoconhecimento foi muito maior. Talvez se eu não tivesse essa situação hoje, talvez não, eu tenho certeza disso. Eu poderia, claro, até me desenvolver como eu estou me desenvolvendo, mas não ia ser nesse ritmo acelerado, porque eu tenho certeza que o Samuel, ele fez isso comigo, ó. Você vai de qualquer jeito, porque a gente vai, né? Se tem que ir, vai. Mas você vai rápido, por mim. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Eu falei, se tem uma coisa que eu sou grata, e você acha que por todas as vidas possíveis, é de ter tido ele nessa situação do jeito que é hoje, porque, né, Do jeito que eu é acho que perfeito, né, amiga? é isso mesmo. Do jeito Mas eu percebo que quando a gente tem um propósito, né, a gente consegue se movimentar de uma forma muito mais fácil. A gente busca aquilo de uma forma muito mais intensa, né? Que na verdade isso até é uma palavra do meu marido, né? Ele fala, não, quando a gente tem um propósito, a gente realmente faz as coisas acontecerem, né? Então, no seu caso, o seu propósito maior é seu filho, e com certeza tudo aquilo que você aprende, você passa para ele, e não existe coisa mais valiosa no mundo do que isso, né? O quanto a gente não teria um mundo 1000 vezes melhor se a gente já começasse a ensinar os nossos filhos desde cedo a se conectar com eles mesmos, a se conhecer, né? Isso, isso é uma das coisas que eu valorizo demais, assim, eu converso muito com a minha filha, eu explico muito, às vezes eu vejo ela, sabe, dando até conselhos para as amigas de coisas que eu falo. Porque a minha mãe falou que é assim, aí as amigas, nossa, mas é assim, ai, que legal, né? Aí eu vejo e falo assim, yes, eu consegui. Isso, e tem que comemorar mesmo, porque é uma glória. O Aaron medita bem, ele medita com 6 anos. 5 anos, hein? Olha, 5, né? Desde... Olha, que coisa mais linda. Eu preciso respirar, eu vou lá na terra, ponho o pé na terra, que às vezes eu fico sempre atenta, né, para capturar as imagens e trazer em material, né, mas às vezes passa, né, mas esses dias eu tava com o pezinho lá na terra, eu preciso ficar aqui um pouco, mamãe. Olha, gente, que riqueza, né? E enfim, é assim, né? Ou você acha que eles sabem mais até do que a gente, viu? Mas é exatamente isso. Ou você se adequa a eles para poder aprender a lidar e ter né? Então você dança, porque eles dão um banho na gente. Com certeza, com certeza. Mas eu vejo assim, de forma geral, essa é a grande questão. Chega uma hora que a gente cansa de sofrer, cansa de ficar de forma estática, né, parado, e sente necessidade de fazer movimentos. Por mais que seja desconfortável, por mais que a gente não queira, né? Porque todo mundo gosta de ficar ali debaixo do cobertorzinho, quentinho, mas se a pessoa não faz... Soltando o que? Debaixo da coberta quentinho, soltando uns pum. Gente, eu percebo assim, se a gente não faz o movimento pelo amor próprio, o externo traz o caos para que você faça o movimento. A gente não adianta você querer ficar quietinho, paradinho ali, sempre vai ter alguma coisa que vai trazer um movimento para você.
No meu caso, foram as minhas perdas, mas eu vejo o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci com todos esses movimentos. Eu tinha duas escolhas, ou eu me afundava, né, entrava num nível de depressão ali, ou talvez já tivesse até ido embora e deixaria minha família aqui, ou eu aproveitava aquela situação e crescia. E foram escolhas que eu fiz e eu escolhi crescer, né? Eu sei que eu tô aqui por um propósito muito maior, então vamos aproveitar, né? Sim. É maravilhoso, né? A gente poder chegar aí neste ponto, né? De saber para onde eu estou indo, porque eu sei o que eu tenho que fazer, né? É magnífico quando a gente tem essa visão. Sim, sim. Este nosso bate-papo aqui é o primeiro bate-papo de 2021, né? Verdade. Estamos na era de Aquário, meu amor. É bárbaro, né? Então, Demais. eu fico pensando assim, nós estamos vivendo um momento um tanto quanto crítico, né? O mundo vive este momento. E o nosso objetivo aqui é sempre trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de confiança, de fé, né, de força, para que as pessoas se sintam um pouco melhores diante de todo esse contexto, né, de toda essa pressão que a gente vem vivendo. E aí eu gostaria, assim, com todo o amor do meu coração, que você deixasse uma contribuição, né, para as pessoas, para quem é mãe, né, para todo mundo, para que a gente possa se manter mais dentro desse contexto de equilíbrio, não permitindo que o externo nos massacre desta forma, né, que a gente tenha essa visão de que nós somos poderosos e que o lance está dentro, como a gente está falando aqui no papo desde o começo. O que você diria para a gente, amiga? Eu percebo que a grande mensagem, o quanto a gente precisa criar rotinas para que a gente possa se conectar cada vez mais com nós mesmos. Exemplo, tá? Tirar 5, 10 minutinhos depois de acordar, fechar os olhos, perceber seu corpo, sentir sua respiração, né? Se conectar com você mesmo, porque assim a gente está tão acostumado a olhar para fora, né? Ficar de olhos abertos e ver tudo ao nosso redor. E quando a gente fecha os olhos, a gente olha para o nosso ser. A gente olha para dentro, né? E o quanto a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e realmente assumir o controle da nossa vida e não ser tomada por ela, né? Porque assim, muitas pessoas são tomadas pelos acontecimentos. Não, a gente tem o poder, a gente tem como controlar e comandar tudo isso. Então, o grande recado aqui que eu dou para 2021 é que vocês possam se conectar cada vez mais com vocês e 10 minutos vai fazer muita diferença no seu dia. São pequenas ações que vão trazer uma diferença, um momento de autocuidado, sabe? Põe uma música gostosa, sente a sua respiração, veja o movimento do seu corpo, sente o coração batendo, sabe? Se conecte. Eu acho que a palavra é essa, conexão. Porque a partir do momento que a gente tem tudo bem resolvido dentro da gente, o externo reflete exatamente a mesma coisa. Então, se o externo está todo bagunçado, é porque você precisa parar e olhar para dentro e arrumar o seu interno para que as outras coisas do lado externo se ajeitem. Então, acho que esse é o meu recadinho aí especial, do fundo do coração mesmo. E o que eu falo, o que eu tô falando é o que eu faço para mim, tá? Então, assim, se eu falo com propriedade. Eu fiz isso para mim, eu faço isso para mim sempre. Então, faça isso, de verdade. Que lindo, né? Até parece que ela trabalha aqui com a gente, né? No Café com Mães, não parece? Parece, é. E aí, minha amiga Larissa, eu queria pedir para você a mesma coisa, porque eu acho que a gente precisa entregar mais,
né? As pessoas estão precisando, e a ajuda, ela não precisa ser com coisas materiais, né? Com coisas materiais tem um monte de gente fazendo, amém. Mas essa entrega que a gente põe em prática, um movimento que você põe em prática para você passar. Eu sei, por isso então que eu estou falando, né? Eu sei que você está fazendo movimentos diferentes no começo do seu dia. Eu já tinha até falado isso para você, né? Que eu ia você falar, porque para a gente poder trocar mesmo, né? Quer dizer, cada um tem um jeito, não é o jeito da Paula, não é o jeito da Lari, não é o jeito da Estela, mas de repente, juntando os três, você encontra o seu jeito, e aí ele vai fluir muitíssimo bem, né? Claro. Tem o meu, assim, o que eu tenho feito tem tudo a ver com o que a Paula, né, falou. Recentemente eu comecei a ler um livro que eu super recomendo, Estela, depois você coloca a fotografia dele assim, entrando, que é o Milagre da Manhã. E é maravilhoso, né? É maravilhoso e assim, na verdade, já tem um tempo que a meditação vinha me chamando, mas estava muito desafiador entrar na minha rotina, né? E aí também aquela vozinha que a Ana, né? A Ana Paula, né? Falar, minhas amigas falam com nada. Então, falava e falava. Eu falei, bom, e assim, os livros, eu também estou fazendo um caminho, né, de dentro, né, para dentro, e os livros têm falado comigo. Então, assim, as informações vêm chegando para mim e o que acontece nesse movimento de eu me conectar, eu tenho prestado muita atenção em qualquer informação que chega. Então, desde que uma pessoa fala, então, uma pessoa me falou, Milagre da Manhã, outra pessoa me falou, outra pessoa... Eu falei, bom, peraí, vamos, né, vamos olhar. E aí fez muita diferença na minha vida. Eu estou fazendo, é uma prática diária que ele recomenda de fazer. Ele fala que nos estudos dele, que a primeira hora do seu dia é o que vai determinar o seu dia todo, né? Então, como que você vai começar esse dia? Se é com o despertador tocando, você pulando da cama, deixando a sua alma lá na cama, saindo do corpo, né? E saindo correndo, e é assim, o caos vai ser. Ou então você vai fazer isso que a Paula falou. Então, você vai parar, a primeira coisa que eu faço, eu medito, então eu silencio. Na verdade, eu não tenho nenhuma técnica, assim, não fiz curso de meditação nem nada, eu mais presto mesmo atenção na respiração, eu faço Ho'oponopono, às vezes entra alguma informação ali, o primeiro pensamento do meu dia, às vezes não é um pensamento muito bom, eu já faço Ho'oponopono, e eu faço visualização, então eu divido, é muito sistemático, sabe, essa metodologia dele, e eu achei bem legal, porque eu nunca fui muito de métodos, né, eu gosto de ir fazendo e tal, então para mim foi algo novo, que pela primeira vez eu também resolvi falar, não, vou fazer diferente, eu nunca fiz na minha vida algo estruturado, vou fazer. Então, uma hora dividido em meditação, visualização, então você cria uma lista de desejos, como a gente já fez na Estelinha, no grupo da gratidão. Então, você tem sua lista de desejos, você faz uma visualização, tanto pode ser dessa lista de desejos, como pode ser o que você quer que seja para o seu dia. Então, você visualiza tudo do jeito que você gostaria. Não só visualiza, mas você sente como se tivesse acontecido, né? Uhum. Então, eu faço, é muito rápido, eu faço geralmente em 10 minutinhos isso, e aí eu gosto muito de escrever, porque eu já pratiquei muito a gratidão, né? Então, eu faço mesmo os 10 motivos para agradecer. Às vezes não tem 10, às vezes não tem 10 assim logo assim que fala nossa, mas sempre tem. Aí se não lembro de nada, enfim, eu faço isso ocupa mais tempo, porque eu faço do jeitinho do grupo da gratidão, muito obrigada, eu escrevo, aí eu termino com obrigada, tudo na metodologia. Aí... Deixa eu só trazer uma informação que eu acho que é importante para as pessoas. Esse ponto que você falou de fazer na primeira hora da manhã é super importante. Eu até comentei, né, de falar, mas eu não cheguei a me aprofundar.
Por que que é importante? Logo depois, na primeira hora depois que a gente desperta, a nossa mente está mais conectada com o nosso subconsciente. Então fica mais fácil de você fazer técnica de visualização, de você fazer meditação. Então, é por esse motivo que eles instruem, né, todas as pessoas que são estudiosos, enfim, que estudaram o cérebro, eles mostram o quanto é importante a gente fazer esses processos na primeira hora da manhã, e por isso que ela vai editar como é que vai ser o seu dia. Então, que interessante. se puder dar uma recomendação, realmente fazer na primeira hora da manhã é essencial. E assim, só fazendo mais um gancho com a meditação, que eu acho que algumas pessoas devem ter muita dificuldade, falar, eu não consigo meditar, meditação é parar de pensar. Isso daí é para os monges, né? Para as pessoas que realmente praticam durante muito tempo, para as pessoas que estão num nível muito avançado. O nosso cérebro, ele foi feito para pensar, né? A grande questão da meditação, principalmente para nós, seres humanos normais, que vivenciam aí esse dia a dia, é a gente acalmar os nossos pensamentos. É a gente diminuir os nossos pensamentos. E uma dica que eu dou é, usa a técnica do âncora. Ou seja, um foco. Ou você foca numa música, ou você foca na sua respiração, porque a partir do momento que você tem um foco, o nível de pensamentos, ele realmente diminui. E ele traz aquele estado de relaxamento para a nossa mente. Então, é importante fazer, independente de falar, eu não consigo. É toda uma prática, é um processo diário, né, que requer aí, né, uma programação nova do cérebro, vamos dizer assim, porque ele estava acostumado a viver de um jeito, aí você começa a inserir algo novo, é importante você ter a disciplina de fazer sempre, disciplinar ele, né, porque com certeza, Larissa, você deve ter sentido a diferença do primeiro dia que você começou a fazer para o dia de hoje. Deve ter E tem dias que você tá muito bem, mas aí você acorda no dia seguinte, você fala, nossa, eu zerei, parece que eu nunca fiz meditação, né? Aí também tem esses desafios. E aí eu acho que a respiração é uma ótima técnica, porque eu comecei assim, falei, bom, como eu vou fazer? Concentra na respiração e respira, ou então som de passarinho da natureza. Se você focar, né, eu vou ouvir, aí parece que tudo o resto silencia, só fica com o foco mesmo ali. Então, essas dicas são legais mesmo, que ajuda bastante, né? E a escrita também é uma coisa legal, porque antes eu faço, a maioria dos dias eu faço gratidão como escrita, mas eu também experimentei algo novo nesses meus dias, né, que eu estou experimentando várias técnicas, e em escrever. Então tem dia que eu faço agradecimento só, e tem dia que eu agradeço e também escrevo, acordo e começo a escrever algum pensamento meu. E eu já tive, não tem um mês que eu estou fazendo isso, e eu já tive umas 3 resoluções de problema na hora que eu estava escrevendo, que eu falei, da onde surgiu isso? Eu pensei, a hora que eu estava escrevendo, eu parei, falei, meu Deus, é isso, tá aqui. E eu sem pretensão, eu não tinha nenhuma pergunta na minha mente, consciente, claro, né? Porque inconsciente tá tudo lá, mas apareceu. Então, assim, é mágico, né? Porque você fala, eu vou me propor a escrever, mas eu não sei o que eu vou escrever, não tem problema. Escreve o que você tá pensando, de repente vem, sabe? Porque é resposta de dentro, da conexão mesmo. Então, eu tenho recebido muita resposta, e às vezes, não na hora, às vezes eu escrevi uma coisa de manhã, e ao longo do dia eu faço a conexão, falo, meu Deus, agora eu sei por que eu escrevi aquilo. Vem no meio do dia, assim. Então, é bem interessante, eu tenho me surpreendido, e também uma outra dica tem muita gente, eu também pensei, falei, nossa, como eu vou fazer tudo isso? E tem o exercício, que é super importante, você mexer com o seu, não tem como sair para correr, não tem como fazer nada, então você faz uns 20 polichinelos, você faz flexão, você faz só para poder ativar mesmo a circulação do corpo, nessa primeira hora do dia. Eu acho que, para mim, o exercício, ele foi o que mais revolucionou nessa primeira hora. E aí, muitas pessoas falam, mas que horas que eu vou fazer isso, né? E aí ele propõe você acordar 1 hora mais cedo. Você fala, nossa, 1 hora mais cedo.
não vou ter quantas horas eu preciso para dormir, eu sei porque eu fazia essa conta. E a outra coisa que eu achei muito legal, quando você vai dormir pensando que você vai ter que acordar uma hora mais cedo e você vai dormir pouco e vai dormir mal, você acorda com o sentimento que você programou que você vai sentir. Então, assim, outra coisa que é legal, agora não importa se eu durma 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas, até meia-noite eu já dormi, mas o último pensamento meu da noite é assim, eu vou dormir, se eu tenho só 6, porque eu acordo às 5, né? Então, eu vou ter 5 horas só de sono. Eu vou dormir de um jeito tão profundo que eu vou descansar como se eu tivesse dormido 12. E eu acordo todos os dias, até hoje, desde que eu me propus a fazer isso, eu acordo super disposta. Nem um dia eu acordei mal. Então, assim, é programação mesmo, né? Programação mental de antes de dormir. E tomo um copo d'água, antes eu não fazia isso, a hora que eu acordo, eu acordava e ficava na cama. Então, eu acordo, levanto da cama, escovo os dentes, tomo um copo d'água, que também tá tudo isso instruído lá no livro, e que dá uma ativada, porque a gente fica muitas horas sem tomar água, então fica, de certa forma, desidratada, né? E aí a água é uma água gelada, assim, dá uma acordada, e aí eu vou fazer toda essa prática. Então, eu até comentei que a Estela, tem muitas pessoas, né, que eu sou muito ativa nas redes sociais, né, e tem algumas pessoas me perguntando, como nunca, assim, né, os posts que eu tenho feito dessa rotina, muitas pessoas me perguntando, me passa essa sequência que você está fazendo, né, e que eu quero fazer, e pessoas, às vezes, que eu nem tinha muito contato, então, isso me chamou muito assim, a atenção, que as pessoas estão precisando, né, amiga? Foi isso que foi a sua observação, né? Isso, e eu acho que é super precioso, né? Porque você vê, as duas falaram de coisas que elas fazem para elas, nenhuma das duas falou de coisas que elas fazem para outras pessoas. Então, para você poder estar bem, eu entendo assim, né? Que a gente precisa fazer coisas que deixam a alma leve, né? E que traga alegria. Então, assim, a minha dica é: esteja em contato com a natureza, coloque o pezão lá o pezinho na terra, né? Se conecte, faça um ancoramento do céu e a terra, né? Se abra para receber a energia do pai e da mãe, né? Que é maravilhoso, te traz uma renovação. A leitura de um livro que te agrade, de um tema, esteja em contato com o conhecimento, com a sabedoria, né? Esteja disposto a aprender, a conhecer. Desliga a televisão, saia um pouco das redes sociais, né? Porque é tanta informação e as informações, elas vibram, elas têm energia e elas vão invadir o seu campo. É onda com onda, né? Liga e por mais que muitas vezes você esteja vibrando bem naquele dia, você vê uma notícia ruim na televisão e isso pode abala, desviar aí a energia do seu dia. Então, assim, são coisas que são individuais, porque o processo, ele é individual. A gente se ajuda aqui, são pontes de ajuda? São, né? A Lari é psicóloga, a Paula é terapeuta, eu sou terapeuta. Então, assim, a gente se desenvolve, trabalha, mas a gente também precisa de ajuda. Eu vou até colocar aqui uma situação que eu vivi, que eu acho que é prudente. Eu fazia terapia para fazer a bariátrica, né? Então, fiquei um tempo fazendo terapia tal, para ela liberar, tal, a cirurgia, tudo mais, e depois que foi a cirurgia, eu continuei com ela, né? E aí, num dado momento, eu disse assim para ela, eu falei, então, eu tô pensando em fazer um curso de liderança, né? E aí ela fez assim para mim, mais uma muleta? Eu fiz assim, mais uma muleta? Mas é melhor andar de muleta do que ficar parada, né? E aí eu tomei uma decisão, eu parei de fazer terapia com ela e fui fazer o curso. E se eu não tivesse ido fazer aquele curso, talvez eu não conhecesse a Dona Paula. Então, porque nós nos conhecemos através de uma amiga que fez esse curso comigo. Então, é assim, o universo e as nossas escolhas, ele é maravilhoso. Então, assim, mudar
é preciso. E às vezes a gente fica ali embaçando no lugar, aí precisa vir alguém e falar assim: você vai usar muleta? Né? Vem e te faz chacoalhar e você fala assim: nossa, o que eu tô fazendo aqui? Né? E aí você muda, você altera. Então, que a gente possa, né, continuar fazendo isso e que as pessoas coloquem essas questões aí para fazer a cabecinha pensar, né? Produzir uma vibração positiva para poder seguir adiante aí de uma maneira mais leve, mais alegre, mais grata, com vibrações mais positivas. Fala, Paula. Eu vejo você falando e a palavra-chave que tá gritando aqui na minha cabeça é ação. Né? Não adianta nada a gente ficar, ai, olha, gostei desse livro, tá dando dica para fazer isso, para fazer aquilo e tal, e só ficar na base da informação. Não, tem que entrar em ação e transformar tudo isso em conhecimento. Né? Você tem que entrar em ação, você tem que fazer acontecer. Tá até trazendo um exemplo, a pessoa que quer malhar, quer ficar musculosa, ela não fica só lendo a respeito de musculação, de técnicas, enfim, ela vai lá na academia e vai malhar o músculo, fazer o músculo crescer. Então a gente precisa entrar em ação para fazer as coisas acontecer, né? Não adianta ficar só no superficial, falando, trocando informações ou lendo livros e não entrar em ação. Imagina se a Larissa estivesse lendo o livro e não estivesse fazendo toda essa rotina dela do dia a dia. Ela não estaria sentindo isso, né? É verdade. É do mesmo jeito que não adianta nada comprar e deixar o livro na estante, né? Então, quantas vezes a gente compra um livro, ele fica anos na estante esperando você ir lá e, né? Então, é bem isso mesmo, é a ação, é fazer, né? É entrar em... Melhor feito do que perfeito, é esse o lema. Isso mesmo, é isso. Meu amor, você quer falar mais alguma coisa? Você sente aí que você quer... Eu acho que a gente já falou tudo que precisava falar, de verdade. Eu acho que assim, se tudo que a gente falou aqui, das pessoas que estão assistindo, se cair uma fichinha só do que a gente falou, eu, na verdade, já tô feliz, né? Porque a gente já compartilhou tanta informação e acho que se cair uma fichinha só já valeu. De verdade, de verdade. Tá ótimo. Que legal. Meu amor. Muito obrigada, viu, Paula? Eu gostei muito de te conhecer. Primeira vez, né, que nós estamos nos falando. Gostei muito, me identifiquei com muitas coisas da sua história. E obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. E como eu falei no começo, né, tinha certeza que seria um papo leve e realmente foi. Né? É muito bom quando a gente se conecta e a gente fala de coisas boas, de coisas fluídas, né? A gente expande, né? A gente cresce e a gente complementa, né? Não faz sentido nenhum a gente ter acesso a toda essa informação e não compartilhar. A gente precisa compartilhar, precisa realmente expandir para que mais pessoas realmente comecem com esse despertar, né? Daquele toquinho, falar, existe algo a mais, existe algo além. Isso mesmo. Meu amor, gratidão, amiga. Gratidão pela sua presença, por ter aceitado estar aqui, pela sua contribuição. Gratidão pela sua luz, pela sua coragem, determinação. Gratidão por tudo, querida, por tudo. Deus te abençoe imensamente. Você mora no meu coração. Amo a sua família, minha família te ama, né? E eu espero, assim, de verdade, muito logo poder te dar um abraço, assim, que a saudade é enorme, né? E poder colocar o papo em dia, assim, no tu a tu, né? Matar a saudade de verdade. Lari, minha amiga,
Um beijo. Obrigada a todos também, né, amiga, por estar aqui com a gente. Se puder compartilhar para poder chegar esse vídeo para mais pessoas, para quem precisa chegar. Obrigado para todo mundo estar aqui com a gente. Um feliz ano novo. Que esse ano seja maravilhoso, e já é, né? Já é. Com certeza, 2021 vai ser um ano incrível. Eu já consigo sentir isso, com certeza. Incrivelmente, não é? Eu também sinto. Também. Um beijo enorme na Maricota. Um abraço gostoso no Fernando. Bom. E até, gente. Até a próxima. Gratidão. Um beijo, meninas. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, Paula. Tchau, Celinha. Beijo. Tchau. Tchau.